O Yom Yom do dia 7 de Iyar nos traz detalhes técnicos de procedimento, dia a dia, como se cumpre a mitzvah, se veste o talit, tzitzit e outros detalhes técnicos adicionais. Então, em substituição a isso, nós vamos para os adendos do Yom Yom, buscando mais uma vez um dos aforismos, um dos trechos selecionados pelo nosso Rebbe também. E aqui nós temos uma passagem, um trecho de uma carta que o Rebbe anterior escreveu a um jovem Yehudi que foi enviado ao fronte de batalha, que foi convocado ao exército, etc., e foi para o fronte. E o Rebbe escreve para ele, entre outras coisas, isso se aplica a todos nós, a cada um de nós. O Rebbe anterior escreve para ele o seguinte: saiba que kol tzad sheyehudi oseh, cada passo que um Yehudi dá, ze avur shlichut mesuyemet min hashamayim, cada passo que um Yehudi dá é em função de uma missão específica que ele tem dos céus. Nada acontece por acaso, como já falamos, nada é por acidente, ou por assim ser, tudo tem um objetivo e esse objetivo se encaixa no propósito divino da criação e especificamente na missão individual dessa pessoa. Por isso ele nos fala que cada passo, se um Yehudi tem que chegar num determinado lugar, queira ele ter ido para lá ou não queira, o fato é que ele chegou lá ou foi enviado para lá, etc., que ele saiba, porém, que cada passo que um Yehudi dá é em função da missão específica que ele tem, que lhe foi dada por Deus. Shehu tzarich lifol sham mashu beinyanei yahadut, se ele chega no lugar que ele chega, que ele pode pensar que chegou lá por acaso, ou acidentalmente, ou até contrariado, ou o que for, mas que ele saiba que se ele chegou num determinado lugar, isso tem uma razão de ser que está associada com a missão específica da sua alma, ou seja, que ele tem algo espiritual a realizar naquele lugar, que ele tem algo a fazer relacionado com o judaísmo naquele local que ele se encontra. Ele pode pensar que foi lá para negócios, ele pode pensar que foi lá por outra razão, ou até aqui, no caso, o soldado que talvez ia um pouco contrariado para o fronte, mas que ele saiba que o lugar onde ele está indo, onde ele está chegando, é para lá ele produzir algo em termos de judaísmo. Lasot brachá, às vezes pode ser que a sua missão naquele lugar simplesmente consista em dizer, recitar uma brachá, uma bênção, antes de comer ou beber ou alguma coisa, dizer uma bênção naquele lugar. E talvez espiritualmente o efeito daquela bênção está sendo aguardado naquela localidade há muito tempo. Ou levatzea tová leyehudi begashmiut ubifrat beruchniut. Ou talvez ele chegou naquele lugar para se deparar com outro Yehudi, encontrar alguma pessoa, um próximo, um semelhante, e que ele saiba, na verdade, que esse encontro não é por acaso. Talvez ele só chegou naquele lugar para ajudar de alguma maneira, pode ser com um conselho ou uma ajuda prática em termos materiais, e muito mais se for em termos espirituais, lehatzilo me'averá ou leorero lekayem mitzvah. Em termos espirituais, talvez ele se deparou lá com outro Yehudi simplesmente talvez ele estava muito distante, afastado das tradições, valores judaicos, para salvá-lo em termos espirituais, afastá-lo daquilo que é negativo, ou mais ainda para despertá-lo para o cumprimento de mitzvot. Então, isso que nos diz e alerta e chama a atenção o Rebbe anterior nessa carta, e como nós falamos, isso se aplica a todos e cada um de nós, que a gente saiba que todo lugar onde a gente vai parar tem uma razão de ser, nada é por acaso, e essa razão de ser está associada com a missão da nossa alma, e isso sempre está relacionado com algo espiritual, algo judaico que nós temos a acrescentar naquele lugar, e particularmente uma ajuda que nós podemos conceder a alguma pessoa que a gente vai se deparar naquele lugar, um outro Yehudi, seja uma ajuda material ou espiritual.